Nesse exercício, faremos a demonstração da checagem operacional de primeiro escalão da motosserra que está no trilho de socorro. Para isso, o primeiro passo é verificarmos nível do fluido de corrente, de óleo lubrificante de corrente. Devemos sempre deixar o armazenamento cheio, o tanque com armazenamento cheio. Verificar as condições do tanque de combustível, se não tem nenhuma sujeira, se tem o combustível, né? Depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre como que a gente deve armazenar a motosserra sem uso com combustível. A checagem do freio, né, através do nosso ouvido para verificar se está emitindo o estalo característico do freio, né? E depois disso a ideia é fazer com que podemos verificar a condição do filtro de ar, retirando a capa, verificando as condições. Se tiver sujo, fazer uma limpeza. Essa limpeza ela pode ser realizada com um jato de ar, não tão próximo para não correr o risco de furar o filtro, mas se for preciso lavar, a gente pode lavar, e a recomendação é com água quente e sabão neutro. Então realizar a limpeza do filtro com água, preferencialmente com água quente e sabão neutro. Se com um jato de ar nós não conseguimos fazer a limpeza. Então essa condição aqui está ok. Vou devolver a capa. Depois disso, vamos realizar o desmonte do sabre e da corrente para verificar as condições, características e itens de segurança da motosserra. Então, removendo os dois parafusos que dão o aperto da capa, já vai nos dar acesso à parte do pinhão. Então, note, um item bem importante nessa capa que tranca o sabre, no caso da motosserra Steel, existe aqui dois dispositivos de plástico que eles são os guias da corrente, tanto na entrada quanto na saída do movimento, que serve justamente para guiar a corrente para que ela não saia do sabre, para que ela mantenha a canaleta. Essa motosserra aqui, por exemplo, ela está sem os dois guias de plástico, então deve sim ser reposto esse item aqui, que é bem importante, certo? Deve ser avaliada a condição desse sistema protetivo, que é uma borracha que serve justamente para quando a corrente estoura, né? No rebote lá embaixo, que ela bata, absorva energia nessa borracha aqui, ok? O item que deve ser observado e é característico de um dos dispositivos de segurança da motosserra é o pino pega-corrente. Esse pino pega-corrente ele varia de acordo com cada motosserra. Ele é um dispositivo de segurança obrigatório para a operação da motosserra. E ele deve ser sim checado e substituído se for o caso. Ele é confeccionado, esse caso aqui, em alumínio, porém, em outros modelos de motosserra pode ser um pino de plástico e às vezes está integrado junto à capa. A capa tem um pino de plástico que a hora que você fecha, fica ali como considerando o pino pega-corrente. Observação importante, a NR12, que tem uma parte que dispõe sobre itens de segurança para a operação com a motosserra. Esses itens são obrigatórios e nós devemos ter atenção nas nossas motosserras aqui da instituição. São 5 itens que nós devemos checar. Acompanhe aqui comigo quais são. Primeiro deles, pino pega-corrente. Ele deve sempre estar íntegro. Trava do acelerador. O acelerador, o gatilho, só pode ser acionado quando a trava também é acionada. Ou seja, se eu não aciono a trava, o gatilho não pode ser acionado. Isso aqui é considerado um item de segurança obrigatório. Protetor da mão direita, ele deve estar íntegro. Essa parte justamente serve para proteção. Protetor da mão esquerda também deve estar íntegro. E ele é combinado com o quinto item, que é o freio, né? Esse freio também é um dispositivo de segurança obrigatório para a operação da motosserra. Dando continuidade, para que a gente possa checar o conjunto de corte, nós temos que fazer o desmonte do sabre, né? Para isso, a gente vai afrouxar a corrente. Então, diferentes motosserras têm formas diferentes de afrouxar a corrente, que é o parafuso que dá o aperto, né? O deslocamento do sabre para trás ou para frente. Geralmente ele está localizado na lateral e também pode ser acionado com a capa, né?
mas existem alguns modelos que fica localizado na parte aqui frontal. Então vai ter um parafuso nessa região aqui, certo? Então, realizando o desmonte, afrouxei o sabre, a corrente já aliviou a tensão, né? Vamos tirá-lo aqui do pinhão. Então, retirando, separando o sabre da corrente, primeiro passo a gente vai checar o sabre, né? Analisa o alinhamento do sabre, verifica se ele não tem nenhuma deformidade, nenhum amassado. Verifica a integridade lateral, se não tem nenhuma anormalidade. Existem alguns sabres que possuem esse sistema de rolo na ponta, que é um facilitador para auxiliar na condução e reduzir um pouco o atrito, né, na ponta do sabre. Verificar também, para fazer a limpeza, pegar uma chave ou qualquer item que você possa raspar parte interna, retirar, né, o resíduo que fica aqui após o uso. Verificar o orifício de entrada do óleo lubrificante no sabre. É por aqui que entra o óleo lubrificante que corre por dentro do sabre. Ele está localizado nos dois lados do sabre. Então fica localizado um orifício nesse lado e outro orifício nesse lado. Justamente porque o sabre nós podemos utilizar dos dois lados. Inclusive é recomendado durante a manutenção inverter a posição do sabre para que ele não fique gasto somente num local. Então a gente gira para que ele gaste também em outro local. Então outra observação importante sobre o sabre é nós analisarmos a rebarba que é gerada após o uso. Essa rebarba é resultado do aquecimento do metal, que ele acaba amolecendo e ele acaba gerando essa rebarba lateral. Então é importante que nós, com uma lima chata, passamos ela pela lateral, retirando essa rebarba. Aqui, ó, note no vídeo, aqui você consegue pegar aqui um item que tem uma pontinha que tem uma rebarba aqui, ó. Isso aqui não pode existir, tá? A orientação é que ela deve ser retirada. Então, checagem do sabre é isso, basicamente, né? A checagem da corrente. A corrente é um item bem importante. A gente tem que fazer a manutenção na corrente, lavá-la. Como que eu posso lavar? Pegar com gasolina, botar ela dentro de um recipiente com gasolina, deixar ali um pouquinho, depois pegar uma escova, esfregar para tirar o resíduo, o excesso de material que teve lá da madeira que a gente cortou. Após isso, a gente vai instalar e lubrificar. O conjunto de corte nunca pode ser lavado e deixado ele com umidade, porque ele pode gerar ferrugem a longo prazo. Então, não recomendamos. Sempre lavar ele, secar, passar um ar do caminhão e depois já lubrificar com óleo, ok? Um ponto bem importante que deve ser observado é o pinhão da motosserra. Ele deve estar girando de forma livre, não deve ter nenhum atrito, ele deve ter um movimento livre, certo? E a hora que é acionado o freio, a cinta trava essa estrutura e aí sim eu não tenho mais o giro dessa peça. Então, para manutenção, a gente sempre deixa o freio destravado para que consigamos fazer a manutenção. Um erro bem comum, a gente vai começar agora a montar o sabre, tá? Vamos lá, colocar o sabre na posição, depois de limpo. A gente vai instalar a corrente. Um erro bem comum do pessoal é fazer o seguinte, é instalar a corrente fora do pinhão. Fora do pinhão, apenas por essa arruela que fica protegendo o parafuso. Isso aqui vai gerar um grande transtorno. Se puder filmar aqui por cima, ó. Isso aqui vai gerar um grande transtorno, porque o pinhão vai girar, por vezes a corrente vai girar junto, conforme a gente vai dar o aperto, só que vai dar um desgaste no material e vai gerar dano. Então o certo é realizarmos sempre a instalação dentro do pinhão. Ó, que ele tem que ficar com a posição encaixado, a corrente, o dente dela, dentro do pinhão, ok? Ó, essa é a posição de instalação adequada. Perfeito. Uma observação bem importante é com relação aqui à posição do dente da corrente da motosserra. Você deve observar que
o guia de corte deve estar sempre posicionado à frente do dente de corte e da ponta de ataque, né? Então a ponta de ataque é o local onde a gente afia e o guia ele deve estar sempre localizado na parte da frente. Então essa é a posição correta para a posição da motosserra, da corrente da motosserra, ok? Então, instalado o sabre com a corrente, confiro, verifico se está dentro do pinhão adequado aqui o encaixe. Observação importante também, avaliar, ver se está com todos os dispositivos de trava aqui íntegros, para que daí sim, por fim, nós realizamos a colocação da capa. Finalizamos a colocação da capa com os parafusos, com as porcas, né? Somente para realizar a sustentação do sabre. Eu ainda não vou dar o aperto, porque falta nós regularmos a tensão da corrente. Então, outro item importante é avaliarmos a tensão da corrente. Para isso, vamos pegar a chave combinada, fazer o aperto, que na verdade é o deslocamento do sabre para frente, né? Isso gera, por consequência, vai dar o aperto na corrente. Tem uma consideração bem importante: a hora que nós levantamos o sabre, a corrente afrouxa. Então, para regular, é importante que nós tenhamos sempre tensionado o sabre para cima, e daí sim eu realizo o aperto da corrente. Realizado o aperto, tensionamento da corrente, nós vamos finalizar o aperto da capa. Essa capa, ela é responsável por pressionar o sabre. Então ela tranca o sabre e não proporciona o movimento dele. Por isso que para nós regularmos a tensão da corrente, nós temos que aliviar esses dois parafusos para essa capa afrouxar um pouquinho, e daí sim, através desse parafuso, a gente consegue fazer o deslocamento do sabre. Então, regulado o sabre, nós realizamos o aperto da corrente. Não preciso arrochar o parafuso, né? Então eu dou um toque com segurança. Depois disso, a gente vai verificar a condição do aperto da corrente. Então, aqui vai variar muito, para verificar o feeling de vocês, vai variar muito da força com que cada um aplica. O ideal do aperto da corrente é o seguinte: que você consiga, com o freio destravado, realizar o movimento da corrente com as mãos, de forma livre. Esse é o ideal. Eu vou apertando até o momento que você, com as mãos, consegue fazer o deslocamento da corrente. Fechou? Então, um item bem importante aí para que vocês possam conferir. Realizada a montagem do conjunto de corte, dado o aperto, regulada a corrente, nós vamos agora colocar a motosserra em operação para conferir a lubrificação e a operação do equipamento, certo? Então, o primeiro passo, que eu já gosto de orientar as pessoas, é com relação ao descompressor. Nem toda motosserra possui, nem todo equipamento possui esse botão descompressor, mas quando possuir, a gente deve utilizar. Ele serve justamente para facilitar o arranque, para reduzir a taxa de compressão a hora que a gente for fazer o movimento de ligar o motor. Ok? Então, sempre que possível, vamos acioná-lo. A Stihl fica aqui em cima. Geralmente a Husqvarna, que é a outra marca comum aí no nosso dia a dia, é um botão azul que fica lateral à motosserra. Ok? É importante salientar também sobre o interruptor combinado, que é esse interruptor que é padrão nas motosserras da Stihl, e ele possui 4 posições, sendo a posição 0, que a motosserra desliga ou fica sem corrente, né? Ela corta a corrente, então ela perde a operação. A posição I, a posição 1, né? I, que é a corrente contínua, que permite ligar a motosserra, ou seja, a gente considera que aqui a motosserra, quando entrar em operação, vai ficar na lenta. Depois dessa posição I, ela vai direto lá para a última posição, e a gente sabe que tem que apertar o gatilho para daí ir lá para a última posição, que é o quarto item, né? Que é a posição afogado. Então, na posição afogada, a motosserra nada mais é do que obstruir o ar que passa para o motor ali no carburador. Então a gente vai colocar na posição afogado, e sempre nessa posição eu tenho uma consideração bem importante para fazer. Por padrão, aqui na instituição, nós estamos passando que para ligar a motosserra fria, ou seja, após 30 minutos que ela esteja parada, mais ou menos, né, que ela já deu tempo de esfriar,
já evaporou o combustível no carburador, a gente considera que ela está seca, né? Ou um pouco combustível mais reduzido dentro do carburador. Então a gente vai colocar na posição afogado e no máximo nós vamos realizar 3 movimentos de puxada. Se a motosserra deu o sinal, a gente coloca na terceira posição, que é meio acelerado ou levemente acelerado, né? E depois continua dando a partida. Uma observação importante: vamos fazer o movimento de ligar a motosserra na posição afogado, que é a última posição aqui na Steel, no máximo 3 vezes. Após isso a gente retorna para a posição meio acelerado e continua fazendo tentativa da ligação. Note, na terceira posição, para que a motosserra volte para a lenta, que é a segunda posição, que é o I, né? Obrigatoriamente nós temos que fazer o acionamento do gatilho. Então perceba aqui, ó, vou acionar o gatilho, ele já foi automaticamente para a segunda posição. A hora que eu soltei o gatilho, a motosserra vai parar na posição lenta, certo? Então é importante que durante a operação a gente saiba desse movimento, que para colocar da posição meio acelerado para lenta, nós temos que acionar o gatilho. Então, para que a gente possa colocar esse equipamento, para a gente possa dar partida nesse equipamento, nós vamos colocar, como esse equipamento está frio, nós vamos colocar ele lá na posição 4, na quarta posição, que é afogado. Vamos realizar, muito importante, a gente tem que sempre travar, frear a motosserra. Temos sempre ligar a motosserra freada, sempre, para nossa segurança. Na quarta posição, afogado aqui na Steel. Aí nós vamos realizar no máximo 3 movimentos. Então vou fazer essa ligação, né? Fazer no máximo 3 movimentos. Ó. Já deu sinal. Como ela já deu sinal, eu já vou retornar para a terceira posição, meio acelerado. E após isso eu vou automaticamente perceba, depois que a motosserra ligou o meio acelerado, freada, ela fica queimando a embreagem, ela fica forçando a corrente a rodar, só que como está travada, ela não vai rodar, então ela fica forçando o motor. Então quanto mais rapidamente nós conseguimos acionar o gatilho para que ela volte na posição lenta, para que a motosserra fique operando na lenta, melhor, ok? Então é bem importante isso aí, após o momento que a gente ligar a motosserra, deixarmos ela operando por um tempo, até que ela esquente, para depois sim a gente fazer a checagem. Então vamos colocar ela em funcionamento. Para ligarmos a motosserra na lenta até que ela esquente, nós podemos pegar um pano, nunca colocar a motosserra diretamente no chão, para evitar o desgaste da parte de baixo da motosserra. Esse desgaste ele pode estragar peças, furar tanque, etc. Então a gente quer evitar o desgaste da parte de baixo da motosserra. Sempre a gente vai ligar ela colocando um paninho no chão para evitar com que ela fique tripidando ao solo, ok? Então, a motosserra acabou de dar a partida, eu vou ligar ela na lenta, no I, vou colocar o pé e firmar sobre, vou frear a motosserra, travar, ligar ela. Não devemos deixar a motosserra ligada diretamente ao chão, para que evite que ela fique tripidando. E é bem comum a gente verificar que a gente larga ela numa posição, ela vai tripidando, vai até outra posição. Ali embaixo desgastou o material, né? Então a gente bota um paninho, bota sobre uma superfície que vai ter zelo aí no material, ok? Então, para que agora a gente possa... Já ligamos a motosserra, desliguei ela para poder conversar. Agora a gente vai fazer a conferência do sistema de lubrificação do conjunto de corte. Para fazer essa conferência, nós devemos colocar a motosserra em operação, destravar, acelerar ao máximo e verificar, acelerar ao máximo de forma paralela ao chão, nunca apoiada no chão, mas sempre paralela ao chão, acelerar ao máximo, dar alto giro e verificar a marca do óleo que é expelido pelo sábio, ok? Então vamos lá.
Perceba que nesse momento eu confiro o sistema de lubrificação. Note que ao chão ficou o risco, né, o óleo expelido pelo sabre, pela força centrífuga. E nesse momento eu também já testo o sistema de freio, que é aquele dispositivo de segurança que a gente verificou em outra parte do vídeo, né? Então eu já aproveito e testo o freio. E outra observação, o freio deve ser sempre testado com a minha própria mão esquerda, que fica segurando aqui próximo ao dispositivo. Jamais não devemos fazer esse sistema de frenagem, ok? Para evitar com que deslize e porventura a mão possa ir na corrente. Perceba que durante esse exercício eu liguei a motosserra por diferentes formas, né? Por diferentes jeitos de ligar a motosserra, colocar ela em operação. Liguei ela ao solo, liguei ela entre as pernas. No próximo exercício você vai verificar diferentes formas de fazer, de colocar a motosserra em operação, certo? Vamos lá, considerações importantes. A gente está fazendo esse exercício com uma motosserra Stihl. Ela é predominantemente o equipamento que está aí nos quartéis nossos do CBMSC. Então a gente utilizou ela como base. Mas é importante que vocês saibam, se porventura tiver outras marcas, Husqvarna, Tecna e N outras marcas que tem no nosso mercado brasileiro, que pode ter aí no seu dia a dia, é importante que você saiba diferenciar. Todas vão ter essas funções. A Stihl, ela tem esse interruptor combinado com 4 posições, mas outras marcas, outros modelos possuem às vezes um botão de liga e desliga, um ganchinho para fazer o afogador, né? O dispositivo de descompressor vai estar numa posição diferente, a forma do aperto da corrente às vezes é um pouco diferente também, mas todas têm essa mesma dinâmica de realizar a operação. É bem importante que você se atente a isso. Para finalizarmos o exercício, é importante que, sabendo da existência de diversos tipos de equipamentos, e mesmo sendo todos da Stihl, você deve ter no quartel diferentes equipamentos da própria Stihl, né? Então aqui eu estou fazendo atividade, esse exercício com a MS 260, mas pode ser que você tenha aí uma MS 180, 170, 660, 361, 362, vai variar, mas todas têm essa mesma dinâmica. O que é importante você, como bombeiro, saber interpretar e analisar o manual de instruções. Pegue o manual de instruções do modelo que você tem aí no site do fabricante e consulte, verifique as informações lá, contidas informações preciosas, como, por exemplo, como regular o carburador da sua motosserra. Lá tem a forma com que muita gente questiona, né, durante os cursos principalmente, como regular o carburador. Então, lá no manual diz a forma padrão básica de, por exemplo, como você regular aqui o H, o L e o LA, por exemplo, né? Então é importante que sabemos entrar no site do fabricante, consultar o manual de instruções, lá tem informações valiosíssimas. Espero que vocês consigam ter aprendido bastante nesse exercício e até a próxima.